Eu também ainda estou banqueteando naquela bênção esta manhã. O excedente, muito abundantemente, é desconhecido. As coisas que Deus pode fazer por nós quando nos congregamos. Vocês perceberam, desde que nós fizemos esta consagração a Deus, como as coisas estão indo aqui? Bênção após bênção, poder após poder, glória após glória. Tem sido uma maravilha. E ele continuará a fazer assim. Esses lenços, eu orei sobre eles, se há alguém aqui a quem eles pertençam. Agora, eu só quero comentar isto só por uns momentos e, primeiro, quero agradecer a todos vocês por seu ótimo presente de Natal, pelo terno que vocês compraram para mim. Era o que estava no seu, irmão Neville? Sim, senhor, um terno. Pregadores sempre acham como usar um terno. Maravilha, isso é bom. Agora eles transpiram e esse suor estraga a roupa mais rápido que qualquer coisa que eu saiba. Vejam vocês. E requer-se muitas roupas para suprir um pregador e boas roupas. Roupas de algodão bem barato estragam-se rapidamente. Assim, um bom terno como esse vai demorar um pouco para gastar-se. E simplesmente pensem, vocês estão apoiando e dando estas roupas ao servo do Senhor. E o Senhor os abençoe. Jesus disse, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Assim vocês não compraram um terno para 2 ministros, vocês compraram 2 ternos para Jesus. Foi isso o que ele disse, a mim o fizeste. Mas aquele pequeno toque celestial esta manhã, vocês notaram? Nenhum apelo para virem ao altar, nem nada, mas logo após a mensagem e o refrigério do Espírito Santo derramando-se sobre as pessoas, glória de Deus movendo-se, elas começaram a subir e a descer de todos os lados. E eu observei alguns dos meus excelentes amigos batistas da Igreja Batista da Rua Walnut, em Louisville, de pé no corredor, banhando-se no poder de Deus. Oh, que coisa! Eu me encontrei com eles após o culto. Eles disseram, aquilo foi o poder de Deus. Eu disse, é isso mesmo, vocês estão absolutamente certos, o poder de Deus. E simplesmente não se consegue encontrar palavras para dizer, simplesmente não se sabe o que dizer. O Espírito Santo toma a direção da reunião e não se sabe o que ele fará com isso. Calmamente, docemente, humildemente, quebrantado. Oh, irmão Pat, isso é o céu para mim. Eu sou um desses tipos antiquados que aprecia esse sentimento nele. Veja você. Como o falecido Paul Rader, ele disse uma vez ele estava contando uma história e ele disse que ele e sua esposa estavam assentados à mesa e ela queria ir a algum lugar ou fazer algo. E ele insistiu, dizendo a ela, eu não posso fazer isso, e assim por diante, e ele foi um pouco brusco com ela. Assim, ele olhou para ela e as lágrimas rolavam na face dela, e ele disse a ela, bem, agora, pensou em seu coração, se ela se magoa tão fácil, que fique magoada. Assim, ele, como fazem os homens, dobrou o jornal e colocou-o na bandeja, e ela sempre ficava à porta e lhe dava um beijo de despedida. E então, quando ele chegava ao portão, ele acenava para ele. E então isso satisfazia, vocês sabem, até que ele voltava do seu escritório. E assim, aquela manhã, disse, quando eles começaram a sair, junto à porta, ela estava à porta e ele a beijou e caminhou até o portão, abriu o portão, olhou para trás, e ela estava de pé junto à porta, de cabeça baixa, ainda magoada. Disse que ele deu tchau, ela deu tchau, disse que ele começou a descer a rua e pôs-se a pensar, e se algo me acontecesse antes que eu voltasse para casa, ou se algo acontecesse a ela antes que eu voltasse, Deus nos chamasse para deixar a cena,
e tão boa mulher que ela tem sido, quão doce ela é, e assim por diante. E disse que quanto mais longe ele ia, mais pesado seu coração ficava. Assim ele virou-se e voltou correndo, abriu o portão, correu até a casa, abriu a porta, e quando ele abriu a porta, ele ouviu alguém chorando. Olhou ao redor, ela estava de pé atrás da porta. Ele não disse perdoe-me, ele não disse peço desculpas, ele não disse nada. Disse que somente a abraçou e a beijou novamente, virou-se e caminhou de volta para fora. Disse que saiu até o portão. Ela estava à porta novamente. Ele disse tchau e ela disse tchau, exatamente como ela fez da primeira vez, mas da última vez havia um sentimento naquilo. Portanto, é assim que é quando tem um sentimento nisso. Veja você, de que isso é realmente algo da parte de Deus. Agora, na nomeação momentos atrás de um novo administrador, o irmão Softman, tenho certeza que os administradores e todos estão agora cientes que, no fim do ano fiscal, em 1º de janeiro, todos os ofícios da igreja, tais como pastores e diáconos e assim por diante, expiram. Então, se eles desejam continuar, agora não pastores, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer administradores e diáconos e professores da escola dominical e assim por diante. O pastor é eleito pela igreja e ele permanece até. E então se as pessoas, a atual junta de administradores ou diáconos ou professores da escola dominical ou o que seja, se eles desejam continuar, eles simplesmente continuam. Se não desejam, então eles têm de renunciar se não desejam continuar. E se não há nada contra eles, então eles continuam pelo próximo ano. E então, se eles não continuam, então fazem uma eleição e indicam algum outro administrador ou qualquer que seja o ofício. Portanto, isto não obriga um homem por toda a sua vida a servir na junta, mas pelo tempo em que ele sinta que Deus está com ele e ajudando-o. E ele deseja fazer sua parte, ou ela fazer sua parte, o que quer que seja, para prosseguir com a obra de Deus. Estamos sempre felizes em tê-lo servindo conosco, está vendo? Mas dessa maneira, isso dá oportunidade a essa pessoa de servir por um ano e ver o que acha disso. Alguns dos nossos administradores permanecem por anos e anos e anos. E diáconos também, e isso está perfeitamente bem. Mas então não há tempo pré-determinado. Se um administrador ou pastor ou alguém na junta não sente que tenha mais condições de servir ou muda-se, então ele apenas notifica a igreja para que possam colocar alguém em seu lugar. E foi isso o que aconteceu aqui esta noite com o irmão William Morgan, renunciando como administrador. Eles precisavam de outro administrador e o irmão Softman tinha sido indicado para administrador numa outra ocasião e então foi esta noite recebido na junta. Isto é oficial enquanto for a igreja. Em nossa igreja é a soberania da igreja. A igreja tira ou põe o administrador, a igreja tira o pastor ou põe o pastor, seja o que for, é a igreja em tudo. Isso é apostólico. É assim que se fazia nos tempos bíblicos. Portanto, nós sentimos que nenhuma pessoa, então, é um ditador ou algo assim na igreja. Nós não queremos isso. Cada homem, cada pessoa, eu mesmo, ao votar em alguém, tem somente um voto, como qualquer outra pessoa da igreja aqui, somente um voto. Não é o que eu digo, é o que a igreja diz. Veja, o que a igreja diz no corpo. Vocês gostam disso? Eu penso que isso é exatamente escriturístico. É dessa maneira que deveria ser. Agora, esta vai ser uma semana importante para mim. A que vem amanhã, o Senhor permitindo. Eu tenho de tomar decisões para o próximo ano, quanto a todos os convites. Eu desejo ir ao escritório e apanhar todos os meus convites e trazê-los para casa. Portanto, por alguns dias eu vou orar a Deus e orar para Ele me guiar e me mostrar que caminho seguir e o que fazer. Nós não vivemos em uma época como era quando Ele estava aqui, onde Deus o guiava de lugar em lugar e Ele ficava em uma cidade por umas horas e se ia a outra cidade
Mas hoje é um sistema diferente, é uma preparação, grupos ministeriais e muitas coisas que precisam ser feitas. E da forma que faço isso, eu trago todos os meus convites africanos e os deposito todos os convites da Índia e todos os da Califórnia, de Utah e todos os diversos convites. E os separo em montões, eu os deixo ali e então eu começo a caminhar e a orar.